Olá, estamos iniciando a videoaula da unidade 2 do módulo 1, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais metodologias ativas de aprendizagem. Durante toda a disciplina, nós vamos trabalhar especificamente em cada um dos módulos sobre as metodologias mais importantes. Mas nessa unidade, eu vou dar para vocês um panorama de todas as possibilidades de metodologias ativas, as mais conhecidas, para que você possa conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre cada uma delas. Vamos lá? Bom, antes de começar a falar sobre as metodologias, vamos pensar um pouquinho sobre o que as metodologias ativas de aprendizagem têm em comum? Lá na unidade 1, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, o estudante é protagonista. Isso é importantíssimo a gente ter em mente, porque toda a estratégia de trabalho pedagógico ela é centrada no estudante, nas atividades que eles vão desenvolver, no trabalho colaborativo. A personalização da aprendizagem, ou seja, a gente parte do pressuposto de que cada pessoa aprende num ritmo diferente, num tempo diferente, de formas diferentes, e por isso a personalização é importante. O uso de tecnologias digitais é um ponto primordial que nós também conversamos na unidade 1, que hoje as tecnologias elas estão muito relacionadas ao trabalho pedagógico e elas trazem um leque de possibilidades de criação, de desenvolvimento da criatividade, de trabalho colaborativo, a colaboração, a criatividade, o diálogo e a contextualização da aprendizagem. Ou seja, sempre que a gente adotar uma determinada metodologia de aprendizagem ativa, é importante considerar o contexto de aplicação dessa metodologia para que ela possa surtir o efeito que a gente tanto deseja para a aprendizagem dos estudantes. E nós vamos começar então falando sobre os modelos híbridos rotacionais. Eu apenas listei eles aqui, porque a gente vai falar sobre cada um deles no próximo módulo, sobre aprendizagem híbrida. Nesses modelos híbridos rotacionais, a sala de aula invertida costuma aparecer dentro desse modelo híbrido, porque a sala de aula invertida prevê o melhor dos dois mundos, né? Juntar as potencialidades do momento presencial com as potencialidades do online, assim como os demais modelos híbridos. Então, é muito comum a gente encontrar a sala de aula invertida dentro desses modelos híbridos rotacionais. Nós também temos aqui rotação por estações, laboratório rotacional, rotação individual, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual enriquecido. Alguns desses modelos eles utilizam mais tecnologias e dão também ao estudante maior responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem, e outros desenvolvem mais a questão do grupo, mais a questão colaborativa, do trabalho entre pares. E a gente vai conhecer mais detalhadamente sobre cada um desses modelos lá no módulo 2. Então, aguenta aí, e chegando lá a gente vai aprender mais sobre isso. Uma metodologia que é bastante utilizada é o famoso PBL, o Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em problemas. Nessa metodologia, os temas de estudo são transformados em problemas para a resolução coletiva. Então, o grupo precisa discutir possíveis causas para um determinado problema, e essa discussão gera engajamento, gera interação, gera aprendizado por meio de situações reais e hipotéticas de cada temática que está sendo trabalhada. Outra metodologia com um nome bem parecido, que é a aprendizagem baseada em projetos, é uma metodologia em que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que tenha ligação com a sua vida fora da sala de aula.
Nesse processo, eles lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e também em equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também habilidades de pensamento crítico e criativo e a percepção de que existem várias maneiras de se realizar uma tarefa, competências tidas como necessárias para o século XXI. Essas são as palavras do José Moran. E ele também diz o seguinte, que os alunos são avaliados de acordo com o desempenho durante as atividades e a entrega dos projetos. É uma metodologia que traz bastante engajamento, que auxilia no trabalho colaborativo, no desenvolvimento de estratégias, em que os estudantes vão trabalhar com situações reais, com algo que eles têm interesse, que movem eles em relação à aprendizagem. Essa abordagem adota o princípio da aprendizagem colaborativa, baseada no trabalho coletivo, e buscam-se problemas extraídos da realidade a partir da observação realizada pelos alunos dentro de uma comunidade. Ou seja, os alunos identificam os problemas e buscam soluções para resolvê-los por meio do desenvolvimento de projetos. Uma outra metodologia é o Team-Based Learning, ou aprendizagem em equipe, com a sigla TBL. O TBL, a organização de equipes é feita dentro de uma turma, para que os estudantes possam aprender de forma colaborativa, compartilhando ideias. Os estudantes são estimulados a trabalhar em equipe, trocando experiências, ideias, e tudo isso pode acontecer por meio da realização de um estudo de caso ou do desenvolvimento de um projeto. E para aprender mais sobre o TBL, eu vou chamar aqui a professora Aline Volbaten a partir de um vídeo que ela tem lá no YouTube e a gente vai aprender um pouquinho mais com ela. Vamos lá? O Team-Based Learning, ele tem 4 pilares fundamentais. Os times, eles são estrategicamente formados pelos professores, de acordo com características específicas que serão importantes para o desenvolvimento dos resultados de aprendizagem dentro da disciplina, e eles devem ser permanentes. Tem que haver uma forma de garantir a responsabilidade do estudante, tanto no seu trabalho individual como no trabalho em equipe. O professor deve dar feedback imediato e frequente durante todo o tempo, e as atividades que serão realizadas devem promover a aprendizagem, né, os resultados de aprendizagem e o desenvolvimento das equipes. Por que então utilizar o TBL? Né? Então, essa aqui é uma avaliação, né, nesse trabalho de Bettelman de 1960, que ele mostra a retenção de aprendizagem por meio desses diferentes recursos. Vejam que quando ensinamos uns aos outros, aprendemos. Vamos ter uma retenção de aprendizagem de 90%. Aprender executando 75%, grupos de discussão 50%, que é o que o Team-Based Learning traz para o estudante. As etapas. Então, aqui tem alguns horários, né, alguns tempos nessas etapas. Peço que vocês não considerem esses tempos, porque vocês devem considerar exatamente o tempo que vocês vão fazer na sala de aula de vocês. Mas, normalmente, o Team-Based Learning ele vai ter um momento de preparação, uma atividade prévia, uma pré-aula, um flipped, em que você vai encaminhar um material para o estudante para que ele faça um estudo individual. Em sala de aula, para que você veja, né, de alguma forma, então, garantindo aquela responsabilidade no estudo individual e equipe, é que você faz esse teste de garantia de resultados, que ele vai ter um momento de um teste individual. Depois, ele é feito novamente isso em equipe. Existe a possibilidade do estudante questionar algumas questões, a gente sempre recomenda que isso seja feito depois da aula e que o estudante tenha que apresentar alguma forma de comprovação, por que ele acha que aquela questão deveria ter uma resposta diferente, e depois o professor fecha essa atividade. Esse teste individual, teste em equipe, a gente utiliza normalmente o sistema de TARI, né? A gente vai colocar aqui no Blackboard para vocês uma orientação de como usar o TARI e um modelo, inclusive, para vocês colocarem as questões de vocês só num Ctrl+C, Ctrl+V do que você já tem pronto. E em outro momento, que pode ou não ser no mesmo dia, você vai ter as atividades de aplicação, que são os momentos também de desenvolvimento dos resultados de aprendizagem, como eles são feitos em equipe, eles também vão desenvolver habilidades no trabalho em equipe, e são momentos de colocar o estudante em ação. Essas equipes, a gente vai misturar as características que vão facilitar a disciplina. Então, pensando no resultado de aprendizagem, é o professor que decide isso. A diversidade nessas equipes, ela facilita a solução de problemas, melhora a performance da equipe, porque os membros de grupo trazem uma perspectiva diferente, a discussão, portanto, fica mais rica. No começo é mais difícil, depois as equipes vão aceitando isso. O segredo é o início da aula, o início das atividades, em que o professor vai
explicar para os estudantes o porquê de adotar esse método. A gente vai separar as panelinhas e é o tempo que vai ajudar a desenvolver a performance da equipe. Por isso que a gente não faz modificações das equipes, as equipes se tornam fixas. E tem que ter muita clareza no processo de avaliação. No segundo pilar, que é a responsabilidade do estudante no trabalho individual em equipe, a gente tem que ter formas para avaliar a preparação individual pré-aula, que é aquele teste de garantia de resultados, avaliar a contribuição para a equipe, então isso a gente usa uma forma de feedback por pares, e também avaliar a qualidade da performance em equipe, que a gente pode observar isso naquelas atividades de aplicação. Essa avaliação por pares, a gente divide a pontuação da equipe, né, nós vamos explicar isso melhor depois na atividade prática, mas a gente vai ter uma nota em que cada integrante da equipe vai dividir essa nota entre os membros e vai dizer situações que apreciou sobre o trabalho de colega, coisas que gostaria de solicitar e vai avaliar todos os membros. A devolutiva é feita pelo professor aos estudantes e de forma anônima. Então, cada estudante tem uma ideia do que está acontecendo, né, o que os colegas pensam a respeito dele e ele tem a possibilidade de melhorar ao longo do processo, porque isso não é uma avaliação única. A gente vai conversar melhor isso na situação prática. Esse feedback imediato e frequente, ele favorece tanto a aprendizagem quanto a retenção, e ele tem um impacto direto no desenvolvimento das equipes. Ele é feito durante todas as atividades, né, o teste de garantia de resultado, no momento da resposta simultânea, e após cada atividade que é feita pelos estudantes, e esse momento de feedback é feito sempre pelo professor. Então, nessa hora, é hora de organizar, né, de tirar alguns conceitos que talvez tenham sido compreendidos de forma inadequada. As atividades de aplicação, que elas devem desenvolver o trabalho em equipe e também os resultados de aprendizagem, ela segue essa regra dos 5 S's. Então, ela sempre vai ter um problema significativo, é o mesmo problema para todas as equipes, em que eles têm que fazer uma escolha específica e, de forma simultânea, eles vão apresentar as suas respostas. Né? Para organizar essas atividades de aplicação, a gente faz um backward design, em que a gente pensa o que a gente quer que o estudante esteja apto a fazer ao final da disciplina, o que o meu estudante deveria saber para fazer isso, como que eu facilito a aprendizagem do meu estudante, como eu vou avaliar a aprendizagem. E assim a gente vai desenvolvendo cada uma das atividades de aplicação. Os formatos são os mais variáveis. O mais simples de fazer é a criação de um pequeno cenário, que seria um pequeno cenário de problematização, em que o estudante vai ter que fazer uma escolha, né, com uma questão de múltipla escolha. Mas você também pode fazer um PBL, um estudo de caso, como uma atividade de aplicação. Não há problema nenhum você mesclar, né, os dois métodos. Existe um outro formato que é a classificação, que você coloca alguma situação em que o estudante vai classificar algo. Então, pode ter ali folhas para colocar num cartaz, ou da forma como o professor preferir. O pinpointing, que ele vai apontar um local numa imagem para classificar. E existe o gallery walk, que depois de fazer algum cartaz ou desenvolver algum tipo de trabalho em equipe, em que saia, né, algum tipo de produto, haja um momento para que os estudantes vejam o que foi produzido pelos outros colegas, e isso é feito levantado mesmo, saiba ver o trabalho dos colegas e pode ou não ter uma rubrica para apoiar esse momento. Muito legal, obrigada, professora Ana, por esse vídeo tão esclarecedor. E a gente vai agora para o Peer Instruction, ou aprendizagem entre iguais. Essa metodologia, o objetivo é que os estudantes se ajudem para entender o conteúdo. Eles leem o conteúdo antes da aula, o professor faz questionamento comum sobre as dúvidas do conteúdo e utiliza uma estratégia de sondagem. Depois disso, coloca os estudantes em pares para discutir um entendimento comum sobre o conteúdo. E eu vou chamar de novo a professora Aline para explicar como funciona o peer instruction na prática. Vamos lá? Já o Peer Instruction, ele faz uma atividade que ela é muito bacana para ser utilizada nas aulas teóricas. Então, você consegue modificar a sua aula teórica, dividindo ela em etapas, a gente vai explicar isso agora, e você vai dar momentos para os seus estudantes fazerem respostas a perguntas. Uma coisa que ajuda é você usar também os conceitos de Just-in-Time Teaching. Tem uma série de artigos que demonstram que ao usar os dois métodos juntos, a gente tem uma melhoria na aprendizagem. Né? Então, o ideal seria usar os dois, né? Lembrando que a minha formação inicial, né, é como médica, então um tratamento vai potencializar o outro. Tá? Então, na instrução por pares, você vai modificar a tua aula teórica, colocando essas perguntas para engajar os estudantes e atingir as dificuldades conhecidas no conteúdo. E ao invés de você lançar uma questão para a turma e talvez uma pessoa só responda, você de alguma forma vai ter toda a turma respondendo ao mesmo tempo. Isso pode ser por meio de uso de votação online, por meio de clickers, plickers, Socrative Inventive, enfim, cartões, várias formas para os estudantes responderem isso. Então, o peer normalmente começa com uma sala de aula invertida, então você dá algum material antes para o estudante se preparar, aí você faz uma breve exposição, né, isso deveria ficar ali entre 5 e 10 minutos, depois você vai dar uma pergunta com um tempo curto para uma resposta individual, de 1 a 2 minutos, se vocês conseguirem formular uma resposta para 30 segundos, melhor ainda, né, mas a gente pensar nesse tempo curto, aí você vai fazer uma análise das respostas, então se menos de 30% da turma acertou, não adianta você colocar os estudantes para discutir, você vai ter que
explicada, aí você tem que estar preparado já na sua aula para poder reapresentar o assunto de uma forma diferente, por meio de um vídeo ou por meio de uma análise de uma situação, enfim, de algo que você já deixou preparado. E aí sim você vai novamente dar essa pergunta para os estudantes para ver se você consegue alcançar essa porcentagem de 30% a 70%. Se for mais do que 70%, então a turma já entendeu, então você pode realmente fechar o assunto, também não há necessidade de motivar uma discussão. Mas se ele ficar nesse intervalo, aí você vai fazer eles discutirem entre os pares, né, sempre orientado na intenção de convencer o colega. Quando a gente fala pares, nós não estamos falando em dois, então isso pode ser uma discussão em equipe, né? Então a gente fala pares, por isso que algumas pessoas fazem uma tradução como instrução por colegas, porque para não ficar com a ideia que vai falar só com uma pessoa, né? E daí você vai dar o tempo para essa discussão e depois eles vão ter que reapresentar a resposta e o professor vai fechar com um feedback. Dessa forma a gente vai fazendo a sequência da nossa aula. Uma sugestão é que durante o pré-aula você use, né, essas técnicas do Just-in-Time Teaching. Então, além de você mandar o material de estudo, que pode ser um vídeo, pode ser um texto, você vai mandar mais ou menos umas 3 questões para os estudantes, 2 delas que permitam análise e reflexão sobre o material, não apenas memorização, não algo que ele vai encontrar no texto e fazer um copia e cola. Isso pode ser aberto ou fechado, essas questões. E também uma questão que dessa vai ter que ser aberta, né, qual parte da leitura ou do vídeo você considerou mais difícil ou confusa? Se não encontrou dificuldades, qual parte achou mais interessante, ficou com curiosidade de saber mais? E pedir para o estudante justificar. Dessa forma, você chega em sala de aula já sabendo quais são as dificuldades dos seus estudantes, para você poder focar naquilo que realmente eles têm mais dificuldade e não naquilo que eles já sabem. Então, aqui é uma imagem para a gente juntar o Just-in-Time Teaching com o ensino sob medida, né? Eh, e aliar isso ao peer instruction, que pode ser traduzido também como instrução por colegas. Então, eu coloco essa imagem de professor e estudante juntos. Então, o professor cria um exercício de leitura ou um vídeo, disponibiliza online, passa o bastão para o estudante faz a leitura prévia, responde as questões e envia isso para o professor. Passado isso, o professor vai revisar essas respostas, vai planejar a sua aula e criar questões conceituais que ele vai utilizar em sala de aula. Aí ele faz uma aula curta, faz essas questões conceituais, o estudante faz uma reflexão individual e vota. O professor vai avaliar se está dentro daquele 35% a 70%, 30% a 70%, dependendo da literatura, e vai motivar a discussão entre os estudantes, para pensando na razão das escolhas da resposta. Então não pode chegar ali num grupo e ver quem votou nesse e ver o que a maioria respondeu. Eles têm que justificar isso. Acontece a discussão dos pares, uma nova votação, e aí o professor vai fazer a sua tomada de decisão, explicar a correta, retornar a aula, e assim ele faz essa sequência de peer instruction. Maravilha, obrigada, professora Aline, por esse vídeo que nos ajudou a entender de forma muito detalhada e muito didática como funciona a instrução por pares ou por colegas ou peer instruction. E agora a gente vai falar sobre a aprendizagem maker. No âmbito da cultura maker, a aprendizagem maker está baseada na ideia de faça você mesmo. Essa metodologia estimula os estudantes a criar e desenvolver projetos e protótipos com elementos concretos, mão na massa. Esse movimento tem trazido aprendizagem sobre computação, arte, música, robótica e tecnologias digitais para a educação básica. E esse viés da aprendizagem maker está presente no movimento da aprendizagem criativa, e nós teremos um módulo específico sobre a aprendizagem criativa, onde nós vamos detalhar cada passo, cada elemento, cada conceito que está por trás da aprendizagem criativa para você ter experiências e poder também utilizar na sua prática pedagógica. E agora nós vamos chamar aqui um videozinho rápido do CIEB, que é uma animação produzida sobre aprendizagem mão na massa, para a gente entender um pouquinho como que isso funciona. Vamos lá? Para ser efetiva na aprendizagem, a tecnologia precisa transformar a prática pedagógica dos professores. Um exemplo de prática pedagógica inovadora é a aula Mão na Massa. As aulas Mão na Massa são experiências de aprendizagem que, por meio da construção de artefatos ou protótipos, aproximam dos estudantes de forma concreta os diferentes componentes curriculares. Nas aulas Mão na Massa, é necessário articular conhecimentos de diversas áreas para resolver problemas, propor e materializar soluções com o uso de tecnologias digitais. As aulas podem acontecer em um espaço especialmente organizado para que os alunos trabalhem em grupos e para o armazenamento de ferramentas, materiais, protótipos ou artefatos em construção. Por exemplo, os estudantes do 5º ano estão aprendendo sobre sistema respiratório. Junto com a educadora de ciências, decidem construir um modelo de um pulmão. A partir de diversos vídeos de demonstração pesquisados pelos estudantes, e utilizando materiais como bexigas, palitos, garrafas PET e cola, os estudantes constroem um artefato e utilizam para simular o bom e o mau funcionamento dos pulmões.
Quer se aprofundar em cada uma das práticas pedagógicas inovadoras mediadas por tecnologia? Assista aos vídeos de cada uma delas em nosso canal. E agora eu quero chamar uma pessoa super especial para essa conversa, que é o professor Paulo Blickstein, e ele vai falar rapidamente, é só um trechinho do vídeo, em que ele mostra a importância da gente trazer a aprendizagem mão na massa para o contexto da educação básica. Então vamos ouvir o recado que o professor Paulo tem para nos dar. Muitas vezes, quando eu falo sobre esse assunto de colocar novos espaços de aprendizagem na escola, como Fab Labs, ou ensinar robótica, programação, as pessoas falam, bom, na escola pública a gente precisa primeiro do básico, quer dizer, de ensinar matemática básica e tudo mais. E essas coisas a gente, talvez, no futuro, vai colocar na escola pública, mas, por enquanto, vamos deixar ela nas escolas particulares ou nas escolas que têm recursos para fazer isso. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente ao contrário. Porque o aluno da escola particular, o aluno de classe média alta, ele tem todos os incentivos do mundo para continuar na escola. Porque ele tem pais que se formaram no ensino superior, que falam, olha, você tem que continuar na escola, porque você tem que entrar numa faculdade boa, você tem que aguentar as aulas chatas, as matérias que você não entende por que você está aprendendo, mas continua na escola porque tem uma luz no fim do túnel. Agora, o aluno de uma escola pública na periferia de uma grande cidade, ou o aluno que não tem pais com ensino superior, o aluno que não tem essa perspectiva, que é a grande maioria dos alunos brasileiros, o único incentivo que ele tem para ficar na escola é que a escola é interessante, é que ele está fazendo coisas que ele gosta, é que ele vê sentido na escola, ele vê sentido em estar lá. Então, se a gente só dá para esse aluno básico o arroz com feijão da educação, a gente está fazendo com que esse aluno ou mais facilmente se desligue da escola, ou que ele desista, ou que mesmo fisicamente ele esteja na escola, mas ele não está engajado, ele não está motivado, ele não está lá de corpo e alma. Então, o que eu quero dizer com isso é que todas essas coisas que a gente hoje enxerga como atividades de escolas de elite, como robótica, como Fab Labs, como música, esportes e coisas extracurriculares, a gente deveria estar colocando tudo isso na escola pública, na escola da periferia, na escola que tem poucos recursos, porque essas coisas ajudam a trazer o aluno para a escola. Elas ajudam o aluno a gostar da escola, ajudam o aluno a encontrar uma forma de ter uma experiência de sucesso na escola, em vez de uma experiência de fracasso, de insuficiência, que é o que ele tem nas aulas tradicionais, muitas vezes. Olha que recado bacana e importante do professor Paulo. O quanto a aprendizagem maker, dentro desse bojo das metodologias ativas, pode trazer novas oportunidades para as crianças que veem a escola como algo desinteressante. E o quanto é urgente a gente trazer isso para o contexto da educação básica pública. Se você ficou curioso, curiosa e quiser terminar de assistir esse vídeo, o link vai ficar disponível na descrição dessa videoaula. E agora eu quero falar com você sobre storytelling, que também é uma metodologia de aprendizagem ativa baseada na arte de contar histórias. O storytelling se baseia na criação de narrativas e pode ser uma importante estratégia de criação e de aprendizagem, não só para o professor apresentar o conteúdo contando histórias, mas principalmente para envolver os estudantes, para que os estudantes consigam explorar os conteúdos curriculares por meio da criação de histórias em diferentes formatos, texto, áudio, vídeo e por aí vai. E para a gente aprender mais sobre storytelling, quero chamar aqui um vídeo super bacana do Instituto Crescer. Vamos assistir? O storytelling na educação. O storytelling, ou a arte de contar histórias, já é uma prática muito antiga na educação, na convivência social e mesmo no cenário empresarial. Contar histórias sempre encantou as pessoas, nos permite viajar para lugares do mundo todo e mesmo para fora dele. Na educação,
contar histórias também tem um efeito incrível. Além de ser uma prática lúdica e envolvente, pode ser uma metodologia usada na promoção de momentos de aprendizagem significativa. Seja com o professor contando uma história ou com os alunos construindo a história. Seja contar uma história individual ou coletiva, as possibilidades são inúmeras. Ao levar essa metodologia para a sala de aula, o professor consegue engajar os alunos, desenvolver praticamente qualquer temática ou contemplar os conteúdos curriculares do seu planejamento. E o ato de contar histórias não se encerra aí. Podemos transformá-la ainda em momentos de atividades práticas com a criação de diversos produtos, como a encenação da história, a criação de vídeo-encenação, a elaboração de história em quadrinhos, entre vários outros. O importante para fazer dar certo é adequar as histórias à faixa etária dos seus alunos, colocar efeitos de dramatização, uma trilha sonora para acompanhar e um ambiente agradável em que todos possam ouvir e enxergar o narrador. Pode-se ainda contar a história sozinho ou deixar os alunos criarem, continuarem, fazerem parte da história. O fator mais importante é muito simples: a criatividade. Muito bacana, o storytelling é uma ferramenta fantástica para desenvolver a criatividade. E olha quantas possibilidades midiáticas podem ser exploradas. E agora a gente vai falar sobre gamificação. A gamificação tem como objetivo trazer elementos de jogos para compor estratégias de aprendizagem. Não é simplesmente usar um jogo num determinado momento, mas trazer elementos dos jogos, né? Que trazem motivação e engajamento. Uso de avatar, missões, pontuação, badges, conquistas, níveis e rankings são algumas estratégias para trazer gamificação para as estratégias de aprendizagem. E olha só, a gamificação nem sempre precisa do uso de tecnologias digitais. Lá no nosso módulo sobre gamificação, você vai aprender diversas estratégias e você vai entender como é possível usar elementos de jogos e trazer gamificação para a aprendizagem, mesmo sem o uso de tecnologias. Então, eu espero você lá para aprender um pouco mais sobre isso. E para finalizar nosso roteiro aqui das diferentes estratégias de metodologias ativas de aprendizagem, eu quero falar sobre o Design Thinking, mas eu só vou dar uma palhinha porque a gente também tem um módulo específico sobre Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia que tem como objetivo trazer soluções inovadoras para problemas reais no contexto da educação básica. Esses problemas podem ser relacionados aos conteúdos curriculares ou podem ser problemas da própria comunidade, em que você pode engajar os alunos para pensar em soluções criativas para esses problemas. Ao passar pelas etapas do DT, que é o Design Thinking, os estudantes em grupo e de forma colaborativa conseguem construir um aprendizado ativo e contextualizado. E eu espero você lá no módulo sobre Design Thinking para a gente explorar todas essas etapas, para você conhecer os conceitos, de onde vem o Design Thinking e qual é a base que ele tem, a base teórica no campo da educação. E eu tenho certeza que você vai ter oportunidades de usar essa estratégia, inclusive no seu processo de aprendizagem aqui no curso. Então, nós vamos ficando por aqui. Essas são as referências que foram utilizadas para a elaboração desse material. E eu quero agradecer você que ficou até aqui. O link para esse material vai ficar aqui na descrição do vídeo. E eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!